Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 184. A Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então nós nos encontramos na questão de número 53 e ao terminar a questão de número 53 nós vamos voltar, porque tem duas notas de rodapé que não deixa de ser um esclarecimento de Allan Kardec, aqui contido no livro A Gênese. Então, assim que nós terminarmos a questão de número 53, nós vamos voltar à página anterior para a gente poder ler e esmiuçar essas duas notas de rodapé, né? Então, só que nós vamos voltar na questão 53, no princípio dela, que diz assim: de todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, né? Então, a respeito de tudo que na época aconteceu, né, na época da codificação, então tudo isso na época originou-se dupla corrente de ideias. Por isso que existiu na época os sistemas arbitrários, e hoje nós temos como arbitrários, mas ao mesmo tempo nós sabemos que arbitrários, pelo fato, esse fato é apenas uma expressão, pelo fato da ignorância, da falta de conhecimento. Então, de todas essas coisas, hoje originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro. Nós já esclarecemos no vídeo anterior, mas nós estamos voltando só para a gente dar sequência, porque ao terminar nós vamos voltar nas duas matérias aqui, que é de rodapé. De todas essas coisas originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, que nós já explicamos isso. As outras encaminhando-se do centro para a circunferência, né? Do centro para fora. Outras de fora para dentro e de outras de dentro para fora. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade. Desse modo, né? Umas se dirigindo, né? Esses sistemas todos se dirigindo, essas duplas correntes na época se dirigindo de dentro para fora, de fora para dentro. Então, a doutrina espírita, ela rapidamente, desse modo, a doutrina espírita rapidamente, para a doutrina, desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade. Olha para você ver, para a unidade. Agora nós temos que entender que nós já explicamos isso. Nós temos que entender que essa unidade é composta de um coletivo de seres responsáveis tanto pela parte espiritual, que são assim as pleias de espíritos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para poder colaborar na codificação, como também
uma pleia de espíritos, de seres médios, que se encontravam no corpo físico na época, com a responsabilidade de servirem de instrumentos a Allan Kardec, né? Então, por isso que essa unidade aqui, ela é composta por um sentido duplo, porque é uma unidade composta de um coletivo. Tem aí a psicologia, onde cada qual tem que raciocinar. É sentido duplo, né? Malgrado a diversidade das fontes de onde promanou, os sistemas divergentes, olha só para você ver aquilo que eu disse no início, né? Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, porque existiam os sistemas, né? Naquela época. Então, esses sistemas, eles ruíram pouco a pouco. Olha só por que eles ruíram pouco a pouco. Devido ao isolamento em que ficaram, né? É preciso entender que esses sistemas, os sistemas, eles ruíram, obviamente, porque eles não se fundamentavam em nada. Eles não embasavam-se em nada. Eles, né, vamos assim dizer, eles se fundamentavam no materialismo, eles se fundamentavam no milagre, eles se fundamentavam também no maravilhoso, no sobrenatural, que por vez originários, né, das ciências, das doutrinas, das religiões e também das teologias arbitrárias. Então você observa que todos os sistemas, eles se fundamentavam assim, nos dogmas, nas leis do homem. E é óbvio que pelo fato das leis do homem não sobreexistirem e nem prevalecerem, é natural que quando surge uma ciência, uma filosofia, uma religião, conforme o Espiritismo, principalmente embasadas em Nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentada nos desígnios de Deus, analisadas, estudadas, observadas, como Hipólito Leones Riva e o mesmo fez. Então, é natural que todos esses sistemas, eles vão assim
se demolindo, né? Começa a ruir, eles vão se destruindo. Então, ninguém os destruiu, eles mesmos destruíram a si próprios. Então, olha só para você ver. Devido ao isolamento em que ficaram diante do ascendente da opinião da maioria, né? Devido ao isolamento em que ficaram diante do ascendente da opinião da maioria. Então, a maioria, na época, vamos pensar assim, 100 pessoas, só para uma análise, 100 pessoas, 70 pessoas era a favor dos sistemas, dos dogmas dos sistemas, a forma como eles elaboravam. Mas com o surgimento da doutrina e a comprovação dos fatos, o que aconteceu? Esses 70, eles inverteram. Os 70 passaram a acreditar nos fatos apresentados pela doutrina dos espíritos, enquanto 30 ainda continuou ali naquela tontice. E eles, por si só, eles foram se destruindo, né? Diante do ascendente da opinião da maioria, em a qual não encontraram repercussão simpática. Eles não encontraram repercussão simpática. Ninguém, né, foram simpáticos às ideias deles. Ninguém aderiram às ideias. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Desde então. Porque foi o momento da eclosão. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. É a comunicabilidade com o mundo espiritual, mas já desfeito aqueles laços com todos esses sistemas, com todos os dogmas da época. Então, o espírita, o espiritismo, vamos dizer assim, o espírita, a partir de então, ele pôde assumir a sua responsabilidade, né? Porque havia onde ele embasar, se fundamentar, onde ele se espelhar. Isso é de extrema importância, porque a pessoa precisa se escorar, vamos usar esse termo por falta de outro. A pessoa precisa se escorar em algo, mas que ele possa se escorar, né, em algo que lhe sustente. Porque é a mesma coisa a pessoa que se escora em uma bengala, uma vez que ele está, né, ferido. Se a bengala é fraca, ela se quebra e ele cai no chão e ainda acaba se ferindo mais ainda. Mas diferente disso aconteceu a partir de então, né? Então, sentiram-se assim mais fortes os espíritas naquela época. Lutaram com mais coragem. Caminharam com passo mais firme. Desde que não mais se viram insulados. Olha só para você ver. Desde que perceberam um ponto de apoio. Tá vendo só?
Eles perceberam um ponto de apoio. Não mais insulados, né? Não mais perseguidos, não mais ignorados, e tudo isso. Então, os espíritas perceberam um ponto de apoio. E que ponto de apoio é esse? Os fatos. Eles se apoiavam e se apoiaram nos fatos. Porque não há como debater contra os fatos, né? Um laço a aprendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam. Não mais. Um processo, tudo normal, fenômenos normal. Não havia nada de miraculoso, de maravilhoso, né? Desde que puderam conjugá-los às leis gerais e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto, que faz parte das leis de Deus. Mas eles encontraram esse apoio. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal, né? Olha, isso é de extrema importância. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes em condições de saber o que se diz alhures. Necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Esse apuro, né, para proceder a uma espécie de apuro, de uma análise, de uma pesquisa, né, apurar os fatos. Vamos apurar tudo que está acontecendo? Tá. Então, da mesma forma, nós podemos explicar de uma forma assim, mais simples, fora do lado científico. Por exemplo, existe no Brasil e no mundo os vestibular, né? E no vestibular, os alunos todos do Brasil, todos eles se reúnem em determinados lugares, em determinadas datas elaboradas pelo Ministério da Educação, você sabe disso, e ali o vestibular. Mas o que significa isso? Porque, veja bem, os alunos eles estudam o ano todo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 8, 10 anos, vamos pensar assim. Mas se ele quiser, assim, uma especialização, se ele busca uma especialização, ele tem que se submeter a um vestibular. Então, ao se submeter àquele vestibular, você sabe disso, é o momento da seleção, onde o Ministério da Educação vai ficar sabendo se realmente aqueles alunos eles estudaram ou não. Então, vamos apurar os fatos. Então, todos os alunos são fatos. Então, vamos apurar os fatos nos vestibulares. Então, vamos colocar esse número só para análise.
10.000 alunos, você entende que é só para análise aqui nos estudos. 10.000 alunos submetidos ao vestibular. Então, 10.000, praticamente nem 1.000 alunos passam no vestibular. Por que nem 1.000 passam no vestibular? Por vários fatores. Um deles, aqueles que não passaram, porque não foram assim tão prestativos, né, tão atenciosos, não estudaram corretamente como deveriam estudar durante todo aquele período de oportunidade que ele teve. Então, ali no vestibular é que aquele aluno para e percebe o quanto ele errou quando o professor lhe chamou a atenção. Seja mais aplicado, estude. Você vai precisar desse conhecimento um dia lá na frente, quando você tiver que passar por uma prova. Que o quê? Professor ignorante, seu isso, seu aquilo. Pode xingar. Sabe por que pode xingar? Porque o professor não precisa do aluno. O aluno é que precisa do professor. Da mesma forma, você acha que Jesus precisa de nós? Nós é que precisamos dele. Você acha que Deus precisa de nós? Nós é que precisamos de Deus. Você acha que os bons espíritos precisam de nós? Nós quem precisamos deles. Da mesma forma, o professor não precisa de nós. Assim, o professor não precisa dos alunos. Mas por quê? Porque o professor já se formou. Ah, mas se não for os alunos, ele não ganha o dinheiro dele. Mas vamos esquecer a parte monetária. Vamos esquecer o dinheiro. Vamos analisar o conhecimento. Em matéria de conhecimento, o professor não precisa dos alunos, porque ele já se formou professor. Ele já se formou professor. Enquanto os alunos não. Da mesma forma aqui. Né? Parece difícil, mas não. Mas, como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte? Tanto naquela época quanto na atualidade, em 2023. Precisa de um provão entre os espíritos. E pode-se dizer, com todo respeito, que se for realizado um provão em 2023 entre os espíritas para uma seleção, a peneira fica vazia. Então, eu ensinado por outra parte. Ou se apenas exprime uma opinião pessoal. Não estando os grupos independentes em condições de saber o que se diz alhures, né? Necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. É o que nós acabamos de dizer aqui agora. Só que usando uma outra forma de psicologia. Agora, no próximo vídeo, nós vamos voltar à página anterior e nós vamos tratar essa questão abaixo do número 53, que é 2 notas de rodapé de Allan Kardec. Só que no próximo vídeo.